Meus amigos, a situação do VAR ontem no jogo do Paysandu contra a equipe do Atlético Goianiense vai render ainda, pelo menos por algum tempo. Ontem, ao final da partida, o executivo de futebol do Paysandu, Frontini, na coletiva do técnico Claudinei Oliveira, ele pediu um espaço para poder se pronunciar em nome do clube e falou a respeito da atuação da arbitragem e fez declarações bem fortes com relação a isso. Além disso, também, o Paysandu vai entrar com uma representação na CBF, requerendo ali mais uma espécie de justiça, decisões melhores dentro ali do campo. É uma pressão política que o Paysandu vai fazer aí na CBF com relação à arbitragem. E bora falar sobre isso, gente, porque são lances interpretativos e, claro, não é somente no jogo do Paysandu. Outros jogos também acontecem esse tipo de lance. A gente não pode ficar com senso de vitimismo aqui também. É um problema geral, não se trata somente de ser somente com o Paysandu, mas acontece de uma maneira geral com outras equipes também. Bem, vamos lá. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, não percam aqui os nossos conteúdos. Eu tô direto de Soure, na Ilha do Marajó, tô numa viagem a trabalho, mas mesmo assim tô ligado, tô antenado nas coisas que estão acontecendo com o futebol paraense. E ontem acompanhei, os lances que envolveram toda essa polêmica, né? Eu continuo achando que o lance do pênalti realmente não foi um entrelaço ali dos jogadores, tanto que o árbitro na hora viu isso, né? E o jogador do Atlético Goianiense, ele percebe que há ali um movimento em que ele pode valorizar e ele faz isso. Ele faz isso, valoriza o lance e aí acaba sendo marcado o pênalti. Depois, houve a cobrança de pênalti, houve aquela invasão que, no meu ponto de vista, realmente aconteceu, né? E aí não tem jeito, o árbitro, pela regra, ele precisa voltar, mas é claro que isso daí nem todos os árbitros acabam seguindo. E aí fica o questionamento. E se fosse gol naquela primeira cobrança, será que voltaria o lance? Né? Fica aí o questionamento. Mas, vamos lá. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre a análise do VAR, que eu disponibilizei na íntegra as imagens da CBF. Você pode clicar no link que está aqui embaixo nos comentários, né? Está fixado, você pode acompanhar lá o lance. Mas em questão aqui agora é sobre as declarações do Frontini, o executivo de futebol do Paysandu, que fez uma declaração bem forte com relação à arbitragem. Bora acompanhar. Ele falou muito sobre a questão de justiça, de marcar decisões iguais e da arbitragem que tem influenciado aí nos resultados, pelo menos nos jogos que envolve o Paysandu. Bora acompanhar. Eu não gosto muito de participar de entrevista coletiva, mas em determinada situação acho que a gente tem que vir aqui proteger o clube, entendeu? Hoje o Kleber foi muito feliz na atuação dele, ele não deixou o jogo rolar no segundo tempo. A gente já foi prejudicado no primeiro tempo aqui com a Ferroviária, então assim, a gente precisa entender o que está acontecendo, entendeu? A gente tem que defender o clube. A gente não quer ser favorecido, mas a gente também não pode ser prejudicado do jeito que foi. A gente vai jogar fora de casa e quando o adversário precisa do resultado e eles acham que a gente está tentando retardar o jogo, eles dão 10, 12 minutos. Hoje ele deu 7 minutos aqui, ele nem cumpriu 7. Então assim, o Atlético é uma grande equipe, não tem nada a ver com isso daí, mas foi favorecido. Principalmente no segundo tempo, porque não teve jogo no segundo tempo, essa que é a verdade. Se ele desse 12 minutos no segundo tempo, não era nada demais. Então assim, a equipe tem que correr redobrado, entendeu? Correr redobrado, e ele vai tirando a paciência da equipe, vai tirando a paciência do torcedor, então vai acumulando várias coisas, e não é o primeiro jogo que acontece isso. Aí a gente vai educadamente conversar com ele, ele nem olha pra nossa cara. Tá entendendo? E aí quando que ele vai dar a justificativa do jogo? Quando que ele vai dar a justificativa por que ele deu 7 minutos apenas? Porque não teve jogo no segundo tempo. Quantos jogadores caiu no chão do Atlético? Quantos? Foram mais de 10. Mais de 10 jogadores caíram no campo. Teve hora que estava 3 jogadores no chão. Então assim, o goleiro fez o que quis. Fez o que quis. Entendeu? O lateral é o Matheus Felipe, né? O Matheus Felipe, ele chutava a bola para fora e ele mesmo ia pegar a bola para fora. Então assim, enfim, qual é o critério? Isso que a gente quer entender. A gente precisa rever isso daí. Como eu falei, a gente não quer ser favorecido, mas a gente não pode ser prejudicado do jeito que a gente está sendo. Já é difícil ganhar jogo, é muito difícil ganhar jogo. O campeonato é muito equilibrado. Você pega uma equipe com um Atlético qualificada, uma equipe que sempre está na Série A, cara, é os detalhes que decidem o jogo. Entendeu? Então assim,
Ele vai relatar porque eu vou cobrar. Cara, eu tenho que cobrar. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu gostando ou não gostando, eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que correr junto com a equipe. Esse é o nosso jeito. Você vê os meninos correndo dentro de campo do jeito que foi. E aí você vai ficar de mãos cruzadas fora de campo. Então, assim, a gente precisa rever, a gente precisa do apoio da federação também, do nosso lado. É muito importante a gente caminhar em conjunto, entendeu? O estado do Pará é muito forte. É muito forte. Ele não pode ser prejudicado do jeito que está sendo. Entendeu? O torcedor veio, você viu que ficou irritado, ele ficou irritado com o quê? Ele não ficou irritado com o nosso clube. Ele ficou irritado com o árbitro, que ele amarrou o jogo todo. Principalmente no segundo tempo. Então, assim, a gente vai tomar as medidas, se tiver que mandar um protocolo, se esperar uma resposta. A gente quer entender por que só 7 minutos ele nem cumpriu 7 minutos. Tudo pode acontecer em 30 segundos, em 20 segundos. A gente vai jogar fora de casa, a gente está buscando um empate. O cara dá 12 minutos, dá 13 minutos e nem olha para nossa cara. E aí quem que tem que vir aqui dar satisfação? É o treinador? É o executivo? É o jogador que leva a pressão, que às vezes não consegue o resultado? E ele? Quando é que ele vai dar satisfação? Não dá. Então são critérios que a gente precisa melhorar, principalmente aqui dentro da Curuzu. Aqui dentro da Curuzu a gente precisa melhorar isso daí. Já é o segundo jogo. Contra a Ferroviária a gente conseguiu reverter. Agora a gente conseguiu empatar. Será que no próximo a gente vai conseguir se a gente for prejudicado? Então a gente vai sim tomar as medidas e a gente vai cobrar quando tiver que cobrar. Não tem problema nenhum. Se ele for me relatar o que eu fui educadamente falar com ele, que ele não pode agir da forma que ele foi. Eu acredito que não foi pênalti pelo lance que eu vi, mas eu vi muito raso, entendeu? Eu vou ver novamente para ter realmente uma decisão concreta. Mas aquele tipo de lance acontece em todo lugar dentro da área, entendeu? Teve a invasão, realmente quem tirou a bola foi o Ronaldo e teve que votar o pênalti, é normal. A gente não está questionando isso daí. A gente está questionando a medida que o Marcelo tomou fora de campo, no VAR. Entendeu? E aí, como o Claudinei falou, o Kleber não teve autonomia a 2 metros do lance para tomar conta da partida. E aí virou o que virou. Então a gente tem que justificar realmente o que está acontecendo. A gente tem que andar em conjunto com a comissão técnica, o jogador e com a diretoria, porque só assim a gente vai sair dessa situação. Não é fácil ganhar jogo. E da forma que está, realmente vai ser cada vez mais complicado. A gente só quer justiça. Pois é, como eu falei no início do vídeo, né? Não se trata de ser somente com o Paysandu. É claro que isso já aconteceu com outras equipes. O próprio Clube do Remo, rival do Paysandu, também já sofreu com algumas questões envolvendo o VAR. Né? Então não adianta a gente ficar aqui fazendo poste mijar no cachorro, que não é isso. Né? O problema é maior. Né? O questionamento, ele transcende as questões da rivalidade, as questões do clássico, né, que acontece aqui no Pará. É uma situação que requer aí uma observação melhor, né, por parte da comissão de arbitragem da CBF, requer uma análise melhor dos critérios que devem ser aplicados com relação ao VAR. O Super Mundial está aí, né, a Copa do Mundo de Clubes, melhor dizendo, está aí, deu vários exemplos de que o VAR ele pode ser bem aplicado e esse exemplo ele tem que ser replicado nas outras competições, né? Não sendo diferente, claro, no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, realmente fica um questionamento muito grande, né? Por que para uns é pênalti e para outros não? Por que para equipe A se marca e para equipe B não se marca? Tem tantos questionamentos e respostas que precisam ser ditas. Mas aí fica a cargo da CBF, né, do que ela vai responder. Pelo menos houve a transparência na divulgação do conteúdo do VAR, né, e teve ali um entendimento, e na minha opinião teve uma influência do VAR na mudança da decisão no campo, e eu entendo que o VAR está ali para auxiliar o árbitro, evidente, mas jamais pode influenciar da forma como, na minha opinião, ele foi influenciado. Né? Agora já passou, o Paysandu empatou, continua na zona de rebaixamento, vai para um jogo difícil contra o Curitiba e pelo menos todo esse barulho que o Paysandu está fazendo nos bastidores serve para mostrar e serve também para pressionar a arbitragem nas tomadas de decisão de uma maneira mais justa e transparente, que não haja prejuízo esportivo, moral e de nenhuma espécie, tanto para o Paysandu quanto também para a equipe que estiver jogando contra o Paysandu. Que haja a isonomia do esporte, né? Que acima de tudo ela precisa ser respeitada. E ontem na Curuzu nós tivemos aí um episódio bem confuso aí com relação à arbitragem. Mas e aí, torcedor bicolor, você concorda com as declarações do Frontinho? Coloca a tua opinião aqui embaixo.
Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Nos ajude a chegar na marca de 50 mil inscritos. A gente está com 43.300. Agradecer, inclusive, aos mais de 40 mil visualizações que tivemos na live do jogo ontem do Paysandu. E agradecer, claro, a sua companhia, a sua preferência de acompanhar os conteúdos aqui do canal. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima!